Olá pessoal, nessa aula aqui eu vou apresentar para vocês os tópicos da disciplina Números e Funções Reais do Departamento de Matemática da Universidade Federal de São Carlos. Também eu vou falar como você tem que proceder durante o curso para você obter sucesso não só nesse primeiro curso, mas também nas disciplinas que estão por vir. Uma vez que isso daqui é um curso extremamente básico para todas as outras disciplinas, então ele deve ser feito com muita responsabilidade e com muito empenho, não só da nossa parte, mas também da parte de vocês. Então, o primeiro tópico se refere ao assunto de funções. A gente vai formalizar esse conceito matematicamente. A gente vai aprender a calcular zeros de funções, que são as raízes, né? Você conhece como as raízes. Construção gráfica de funções. E nós vamos estudar sobre a monotonicidade de muitas funções aqui. Crescimento, decrescimento, e em que partes do domínio ela é constante. E por que a gente vai estudar isso, né? Isso não vai estudar só por estudar. Todas essas coisas aqui, elas têm utilidade lá na frente, tá? Principalmente na pesquisa em matemática, você se depara com cada um desses tópicos. Só que você nem percebe, porque você já está totalmente mergulhado no seu trabalho lá, você nem percebe que, no fundo, você está usando isso. Tá? Num primeiro momento, que é esse curso, você apenas tem que praticar sobre os tópicos. Então, não deixem de fazer isso, não deixem de se dedicar nos exercícios, porque eu garanto para vocês que, sabendo bastante isso, você vai avançar muito mais rápido nas disciplinas seguintes. Por exemplo, no cálculo 1. Então, é uma disciplina aí que isso daqui é o básico para você fazer qualquer coisa lá. Tá certo? Nós vamos falar também de algumas funções elementares, que é uma extensão daqui, né? Na verdade, são exemplos das funções. São as funções mais imediatas que você tem para praticar esses conceitos, que são as funções lineares, as funções afins, as quadráticas e as modulares. Isso aqui já é um assunto do ensino médio. Talvez você não tenha visto lá, mas não tem problema, porque as coisas aqui vão ser feitas do zero. Então não tem por que reclamar. Ah, eu não vi. Vai ser visto agora. Tá bom? A gente vai falar das funções diretas e inversas. Funções diretas são as funções, tá? Aí as inversas é que quando você pode inverter uma função. E se pode inverter, como inverter? A gente vai também falar de composição de funções. Isso daqui talvez você não tenha ainda sentido o quão importante é, porque você se fez no ensino médio, só fez lá, aprendeu. Eu garanto para vocês que composição de funções é uma ferramenta extremamente útil para o profissional da matemática. O camarada que trabalha lá com pesquisa em matemática, ele tem que aprender a fazer composições, só que é ele que vai dizer quais são as funções que ele vai ter que compor. Ele vai ter que tirar do nada lá, vou compor essa com essa para analisar isso, sei que, para resolver algum problema. Isso acontece bastante. Né? Então, parece que não, né? Parece que isso daqui, eu aprendi a fazer composição, e daí? Né? Não serve para nada, você vai ver se não serve. Se você ficar só pela graduação mesmo, aí não vai servir mesmo. Se você avançar, aí você vai ver o quão útil é fazer composição de funções. A gente vai falar também um pouco de sequências e convergência de sequências. Isso daqui já tem um curso aí no YouTube, é de análise na reta. Você pode procurar por esse curso. Só que aqui nós vamos fazer só uma introdução, tá? A gente não vai fazer tão aprofundado quanto está lá, né?
É só para você ter um primeiro contato com esse assunto de sequências. Mas se você quiser, você procura lá e você vai ver que está bem feitinho, está bem formalizado. A gente vai falar também das funções exponenciais e logarítmicas. Você vai ver que uma é a inversa da outra. A gente vai calcular gráficos dela, zeros, né, e vai estudar a monotonicidade. Essas funções aqui, o conhecimento delas é fundamental. Você vai ver que vai ser fundamental aqui. Já aqui no curso de graduação mesmo, você já vai sentir o quão importante é você saber tudo dessas duas funções. A gente vai estudar sobre ela também, equações que envolvem essas funções, tá? Não está dizendo aqui, mas a gente vai estudar isso. A gente vai fazer depois uma introdução à trigonometria, que é um assunto também do ensino médio, mas vai ser visto do zero aqui. A gente vai fazer de conta que ninguém sabe nada de trigonometria. Nós vamos definir aqui apresentar o ciclo trigonométrico do zero e aprender a calcular cosseno, seno, tangente, cotangente de ângulos ou de arcos, não só via um triângulo retângulo ou um triângulo qualquer. Não, a gente vai calcular arcos. Você vai ver os mais gerais possíveis via o ciclo trigonométrico. Então, e também depois a gente vai definir as funções trigonométricas. Uma vez você sabendo tudo sobre o ciclo trigonométrico, a gente vai poder definir uma função trigonométrica, a função cosseno, a função seno, a função tangente e as outras, e as inversas dessas, né? As inversas. Em todas essas a gente tem que lembrar que tem que calcular todas essas coisas dela. Se por acaso a gente passar batida aqui, alguém tem que lembrar: professor, faltou calcular tal coisa dessa função. Mesmo, vamos fazer então. Beleza? Então, é isso. Vamos fazer também algumas aplicações da trigonometria. A gente vai falar dos números reais também nesse curso de análise na reta que eu falei sobre isso aqui, ó. A primeira parte dele já fala sobre os números reais, né? A gente começa a dizer como é que é a construção desses números reais. Mas aqui a gente já vai fazer alguma introdução, também não tão aprofundado como foi feito aqui nesse curso que eu falei, mas você já pode ir vendo lá se você quiser. A gente vai ver algumas operações, completude dos números reais e falar um pouco desse número E e o número π que você já deve ter visto aí na internet em algum lugar. Tá certo? A gente vai falar aqui dos números complexos, da forma algébrica e geométrica dele. A gente vai aprender a enxergar, a gente define ele de forma algébrica, depois a gente mostra que ele tem uma forma geométrica, que é extremamente importante. Esse tópico aqui específico, ele tem ele é reservado lá numa linha de pesquisa da geometria de uma maneira muito bonita, sabe? Uma maneira muito simplificadora, vamos dizer assim, né? Então, é o estudo de superfícies mínimas, não sei se vocês já ouviram falar, mas via esses números complexos aqui, elas ficam simplificadas em algum momento, nem sempre, mas números complexos não só aparece lá, aparece em muitas outras linhas de pesquisa. Tá bom? Aí, no final, a gente vai definir limite de funções, vai ver a intuição, a noção intuitiva do limite, e aprender a calcular uns limites de funções que a gente viu aqui, né? E também a gente vai ver a definição de derivada via limite de funções. Aí, com isso, fecha, né, o curso. E o que você tem que fazer para você obter sucesso no curso? É você se dedicar ao máximo, uma vez que essa disciplina ela é básica para todas as outras. Então, dedique o que der do seu tempo, não deixe dúvidas para trás, tirem dúvidas com o professor, com o tutor, com o monitor,
com amigo, formem grupos de estudo. A disciplina também serve para você interagir entre vocês, serve para você já saber como você vai sempre se virar durante o seu curso. E sempre o assunto vai ser feito de uma maneira o mais formal possível, para você também aprender o formalismo matemático, já como primeiro contato, uma coisa básica, você já tem um primeiro contato com o formalismo matemático, nas demonstrações matemáticas e também nas definições, né? Então, o curso também serve para isso. Eu teria muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou falando durante as outras aulas. Essa aqui é só a primeira aula, é só uma primeira introdução, uma primeira fala. Valeu, um abraço.